Esta fotografia é um momento raro. É o primeiro filme que eu fiz, A Conversa Acabada. Foi tirada na Tobis, ao balanço do Fernando Carvalho Martins, que faz de Fernando Pessoa. E o filme chama-se Conversa Acabada. E é sobre a relação entre Pessoa e Marta Sá Carneiro. Foi o primeiro filme que eu fiz. E é sobre essa correspondência. No início era um documentário e passou a ser um melodrama. Morrem jovens que os deuses amam. Preceita Sabedoria Antiga, que é um poema de Pessoa sobre Marta Sá Carneiro. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Fazia frio em Lamego no dia 11 de maio de 1949, quando nasceu João Manuel Relvas Leopoldo Botelho, que viria a ser um dos cineastas mais produtivos do cinema português. Poderia ter sido engenheiro, e não foi por um triz, porque não quis. Poderia ter sido artista gráfico, com talento para o desenho, fez ilustrações e mais algumas coisas, mas ficou-se por aí. Gostava de ver cinema, escreveu sobre cinema, andou à boleia pela Europa para ganhar dinheiro para ir ao cinema, e o 25 de Abril abriu-lhe as portas do cinema. Diz que, como não sabe fazer policiais franceses, comédias espanholas ou entretenimento à americana, faz cinema português. Começou em longa-metragem, com Conversa Acabada, que foi O Fim do Princípio. Tem um culto especial por Manuel de Oliveira e aprendeu muito com o mestre. Para João Botelho, os filmes são histórias e o cinema é a forma de as mostrar. Gosta da noite, do Benfica e nas pessoas, da alegria. Não deixa nada por dizer e afirma que vivemos um tempo em que os ignorantes são arrogantes, chegam ao poder e mandam. Tem prémios dos seus filmes em inúmeros festivais, mas para ele o que importa é o que se faz e não como se vive. A última obra que lhe vimos no Indy Lisboa foi o filme que não é documentário nem ficção e que se chama Vênus Salazar. Tem outro trabalho em mãos, que vamos também tentar saber em que fase está. Para já vamos bater a claquete para João Botelho. Luzes, câmara, ação. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram num país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Eu li coisas muito engraçadas a teu respeito porque dizias que vivias num sítio e num tempo onde havia o frio e o silêncio. Lamego. Lamego exatamente no final dos anos 40. O que era? É uma terra pequena. Na verdade, o frio era uma coisa importante, sobretudo no inverno, porque eu era filho de professores primários. E tinha sapatos. Tinha muitos colegas, a maior parte deles que andavam na neve com os pés entrapados. 8 graus negativos. Pois em relação ao silêncio, tem a ver com uma ideia de morte. Tenho no cemitério de Lamego a campa do meu pai, a campa da minha mãe e a campa de um irmão que morreu com 19 anos, que era piloto de jato, um acidente. Ainda antes estavam-se a preparar para a guerra colonial e havia exercício, e o meu irmão era piloto de jato, pronto, e teve um acidente. Mas consta muito que novo. foi alvo de um obus. Consta, não sei. Foi abafado. Havia, acho que, exercícios com fogo real. E houve um azar. Morreu ele, morreu o comandante,
foram atingidos. Consta, não sei. Foi abafado, ninguém se pode falar. O meu pai tentou saber, nós tentámos saber, mas não. Mas, portanto, é uma ideia também de morte, porque a minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Eu fui educado um bocado pelas irmãs, que eram um bocadinho mais velhas. E pela tua avó E também. pela minha avó, que se transformou em mãe. Aliás, as pessoas chamavam-lhe a mãezinha. E pronto, era a avó. Tive sorte numas coisas, azar noutras, mas a ideia de morte está sempre ligada à lamega, apesar de ser uma bola de carne fantástica e uma bola de bacalhau e uma bola de seios completamente diferente, porque a minha família é de Vila Real. Os meus pais que eram professores em Lamego, eu nasci lá e já fiz o liceu todo em Vila Real. Eu sou mais transmontano que dentro do Ourinho, mas sou dentro do Ourinho, podemos dizer assim. E costumava ir passar as férias à casa de um tio, penso eu, uma quinta. Na Régua, na Presegueda, a Presegueda, que é ao pé mesmo da 3 km da Régua, e é de comboio. Onde, em vez de tomares o leitinho da manhã, comias um caldo de cebola. Para depois comer uvas. Para comer uvas. É verdade. E o que é que te marcou o lado da província, o lado do campo na tua vida? Os cheiros. É sério, quando vou a algum sítio perto, o cheiro das cebolas frescas ou das uvas, os cheiros mantiveram-se. E marcou-me uma espécie de generosidade de pessoas que são francas. Eu, quando cheguei a Lisboa, achei tudo muito estranho, porque as pessoas pensam uma coisa e dizem outra. No Norte não, nós pensamos e dizemos a mesma coisa. Dá uma ideia de franqueza e de partilha e solidariedade. As pessoas são menos indiferentes, são mais humanas, se quiseres. Acho eu, não sei se é verdade. Entre o menino que tinha sapatos e que, portanto, podia ir à escola com sapatos, e os outros que levavam os pés entrapados, tu sentias a diferença de classes? Não, não dava conta, tinha uma certa angústia, mas éramos todos, jogávamos todos futebol, uns descalços e outros com botas, mas não houve muito. Dei conta de outras coisas, dei conta do silêncio português, da falta de aceitação, da obediência. Ou seja, eram períodos muito negros. E dos mitos que assustavam. Eram períodos um bocado em que o silêncio mandava. Depois em Vila Real já foi diferente. Já era liceu, já havia piadas por fora, suspensões, sei lá, havia uma pequena revolta já. Havia umas festas no fim do ano sobre os liceus, onde as pessoas podiam dizer piadas em mal dos professores, já havia uma certa revolta, havia, como é que se diz, uma pequena clandestinidade. Ou seja, vários às escondidas. Por exemplo, eu sou do tempo em Vila Real, cantar de montada com uma rapariga era perigoso. Ou seja, a rapariga ficava com uma fama. Dar um beijo a uma rapariga era multa. Acreditas nisto? A escola, o liceu de Vila Real era separado, homens, rapazes e raparigas. Não havia. As pessoas, os primeiros beijos eram dados na última fila do teatro, do cinema, avenida lá em Vila Real, porque não se podia fazer mais nada. Estas coisas, era uma espécie de partilha. As miúdas tinham dado saias, nós tínhamos... outra coisa que havia no liceu, calções até aos 15 anos, 15 anos. Até ao 5º ano tinha-se dado calções não se podia vestir calças. Era para enrijar, como eles diziam, para enrijar. E na verdade depois havia uma coisa que me assustava, eram frieiras, que era frio que fazia bolhas nos pés e os joelhos muito vermelhos, etc. Mas pronto, mas depois em Vila Real já joguei futebol lá nos juvenis. Em Vila Real foste um desportista. Eu jogava futebol nos juvenis de Vila Real, tínhamos uma grande equipa, ganhámos a todos, ao Braga, ao Guimarães, às Chaves, ganhámos ao Porto, mas depois quando fomos à segunda mão, nas meias finais da taça, nós não tínhamos pitons nas botas. Jogávamos com travessas. Okay. Era para a terra, jogávamos na terra, era pelado. Mas quando fomos ao Porto à segunda mão,
os espertos do costume puseram-nos a jogar na relva. Estávamos sempre no chão. E portanto apanhamos 7-1. Portanto, estás a ver, o Porto já nessa altura fazia pequenas brincadeiras para ganhar aos miúdos. Veja lá. História. Mas por exemplo, em Vila Real, em Lamega já vi filmes. Havia o Teatro Ribeiro Conceição, uma pai às vezes comprava. Lembras-te do primeiro filme que terás visto? Lembro. Eram contos, eram bairros aquáticos a partir dos contos do Hans Christian Andersen, de um escritor. E o Joselito, Coração d'Ouro, a Marcelino Paulinho, exatamente, a Marisol, essas coisas, isso vi. E vi, sobretudo, havia uns filmes. Eu vi uma coisa engraçada. Não era muito engraçado. Os primeiros filmes que apareceram eram projecionistas saltimbancos, que apareciam com lençol, onde via os primeiros Chaplin, onde via, sobretudo, havia uma série que era Não Há Rapazes Maus, que era com o Spencer Tracy e com a Judy Garland, e Mickey Rooney, que faziam as crianças. E era uma série em que o Spencer Tracy fazia de padre. Pronto, eram coisas católicas, pronto. E foram as primeiras imagens em movimento que eu vi. E tiveste também uma formação religiosa. Eu tive uma dúvida quando uma vez me escolheram, porque eu era bom aluno, não sei o quê, para ler um texto, e foi a maior humilhação, porque em vez de dizer o pároco de Lamego, diz o paroco. Diz, eu estou todo a rir, e aí fiquei um bocado apertado. Tive medo da igreja. Pronto, mas tive a educação religiosa, claro, mesmo quando cheguei a Coimbra, já com 16 anos, pós 17, eu ia à missa e comungava às sextas-feiras. Depois a Coimbra foi uma escola fantástica para mim. Tive sorte. Em Portugal chega tudo atrasado. Mas antes de Coimbra, sim, havia a probabilidade de ir para o Porto. Portanto, antes de ir para Coimbra, a ideia era ir para o Porto, e eu adorava a arquitetura, porque eu desenhava bem, sabia muita matemática, geometria descritiva, mas tinha família no Porto, eu não queria mais família. Apesar de me tratarem muito bem as irmãs e a minha avó, quis ir para um sítio mais independente. Tive sorte, fui para Coimbra, onde, passado 2 anos, lá está, houve a crise de 69. Exato. As crises, e aí o gráfico teve um papel também, não é? Fiz os desenhos todos de ilustrar a luta contra o regime português. Fui preso, toda a gente. Mas a Revolução em Coimbra foi um bocado soft. Havia uma pequena abertura, portanto, desde que fizéssemos qualquer coisa em Coimbra, ninguém nos chateava, mas quando saímos éramos presos, quando íamos ao Porto, quando íamos à Figueira. E os meus encenadores, já fui para o CITAC, era um grupo de teatro, os encenadores eram sistematicamente postos na fronteira antes de estrear as peças. Um comunista chamado Ricardo Salvá, que era de Barcelona, que ensinou uma coisa sobre a Galiza, mas era sobre Portugal. Tem aquela canção famosa do Adriano Correia de Oliveira, sim. E do Nisa, que é estes pares, e a terra fica sem homens, possam cultivar o pão, que era a Rosalia de Castro e o Castro Lau. Fizemos isso. O encenador pôs de fora. No ano seguinte veio um argentino maluco que fez uma espécie de happening, que era chamava Macbeth, o que se passa na tua cabeça, que fez uma coisa, inventou, que era um painel preto, que eu desenhei a cabeça do Macbeth com um amigo meu, e as pessoas chegavam, sentavam-se e não viam nada. E havia um buraco no painel e eles tinham de entrar para o palco. Era uma espécie de living theatre à portuguesa. Mas fizemos uma grande missão, fizemos a volta à Itália toda com essa peça. E fiz a primeira. Mas a tua digressão. participação no CITAC, segundo afirmações tuas, o CITAC há que dizer que é o Círculo Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, deu um ator vagamente estúpido. O que é um ator vagamente estúpido? Eu próprio. Disseste ti próprio. Eu próprio. Uma pessoa dizia, eu ainda lembro-me de dizer poemas do Brejo, fazer a exceção e a regra. Não tinha jeito nenhum, mas fazia. É uma formação. Do lado de cá é mais fácil.
E depois passaste a dirigente. E depois é que cheguei a ser da direção do teatro do CITAC. E uma coisa que houve em Coimbra, portanto, eu gostava de dizer sobre o atraso português. É que esta movimentação que depois começou em Berkeley, por causa da guerra de Vietnã, passou para Paris, 69, 68, e aqui acabou em 69. Não foi assim um atraso muito grande, mas Coimbra permitiu uma coisa, que é uma aprendizagem coletiva. Ou seja, nós tínhamos um miúdo, que era o Pinto Santos, que adorava literatura. Nós líamos romance em voz alta, uns para os outros, mesmo sem ser para o teatro. Havia um tipo de Lemos, que tinha muitas dioptrias, era doido por música, sabia. Por exemplo, chegava o último disco de Miles Davis, íamos todos ouvir, 20, 30. Portanto, houve uma série. Eu lembro de ir de Coimbra a Lisboa, à Boleia, para ver os 3 festivais de jazz aqui em Cascais. Tantos pontos de contacto que nós temos. Eu fui o apresentador dos festivais de Cascais, apresentador em termos de rádio, desde o primeiro. Estavas lá, naqueles milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas. Não, também alguns músicos eram postos na fronteira, não sei se te lembras. Era o Pachi, por exemplo. E o Red Coleman, e os que defendiam a guerra colonial, os momentos de libertação. Pronto, e depois foi assim. Agora Coimbra depois torna-se uma espécie de pesadelo, porque não se passa nada a partir daí. Houve um retrocesso, as pessoas voltaram às aulas, nós tínhamos acabado com as capas e batinas, e com a praxe. E agora está no país todo, não é? Pois. É tudo muito estranho, estes regressos ao autoritarismo, à humilhação, e não sei o quê. E pronto, e depois fartei-me, fui para o Porto. O Porto foi mais difícil a luta política, era a sério. Cheguei a ter uma tipografia clandestina em casa. Tinha uma máquina para imprimir CDs, fazíamos luta com os 1º de maio e no Porto eram muito duros. Atacava tiros, pancadas. Eles tinham umas massas de ferro que batiam aqui nos rins. O Porto era duro politicamente. Por outro lado, havia uma espécie de uma antecipação à ideia da resistência, é dissidência, é fazer ao lado. Isto é uma coisa que eu aprendi mais tarde com o Straub, que me disse: João, não digas resistência, dissidência, faz ao lado, quem quiser que venha. E nós tínhamos, por exemplo, nessa altura transformei uma espécie de um bocadinho de irmão mais novo de Manuel António Pina. Sim, aliás, chegaste a fazer a capa de um livro dele, não é? Fiz a capa, não, ilustrei 6 livros para crianças, desenhei-os todos. E fiz capas de livros dele, inventei uma editora chamada A Regra do Jogo. Exato. Que é um grande filme do Renoir. Pronto. E já fazias crítica de cinema nessa altura? Não, escrevia umas coisas. Mais tarde escrevi cá já em Lisboa na Gazeta da Semana e depois na Gazeta do Mês. E depois também numa revista M, que era M de montagem, M daquele filme fantástico do Murnau, que era... Porquê é que apenas 4 números em 2 anos? Porque é que ninguém a comprava? Mas é uma revista engraçada. Aliás, está nesse livro que eu sei, tem uns excertos. Mas aprendi uma coisa fantástica aqui na escola. Eu era professor já na escola de Matosinhos. De artes visuais, não é? Desenho de máquinas, física. Pois, lá está o engenheiro. E depois, quando vi, eu tive sorte, tive a crise de 69 e tive o 25 de Abril. Já lá vamos ao 25 de Abril. Esse tipo de coisa. Mas vim para Lisboa só depois do 25 de Abril. Depois chegaste a 1º de Maio, não é? 1º de Maio. Mas antes disso, eu queria falar contigo sobre o viajante da Europa à boleia, a tentar arranjar dinheirinho para ir para Paris para ver cinema. Cinemateca. Para a Cinemateca de Paris, não é? Mas eras um jovem sozinho. Viajavas sozinho. Acompanhado. Olha, então enganaste bem nas entrevistas anteriores. Eu dizia sozinho porque quando viajei, oficialmente era sozinho. Viajei com amigas e com amigos. Não, era tudo à boleia. Mas à boleia demorava. Eu fui Holanda, Suécia, Dinamarca,
mas sobretudo muitas vezes a Londres. Trabalhava numa fábrica de chocolates, aqueles Mars que tu comes, e as Maltesas, e sabe, aquilo era a possibilidade do trabalho e ganhava-se bem porque não se pagam impostos. Era um meio clandestino. Pois. Uma pessoa entrava, sei lá, às 10 da noite, apanhava um autocarro para a fábrica, trabalhava até às 8 da manhã, 6 da manhã, e depois eles regressavam. Mas tive 2 anos sem comer chocolates. Claro, ficaste curado. Era um enjoo. Davam-nos chocolates. E depois pegavas nesse dinheiro todo e ias gastar o dinheiro em Paris. Mas trabalhei em fábricas, trabalhei em restaurantes, trabalhei numa fábrica na Holanda que só aguentei 2 dias, numa fábrica de pickles. E calhava num sítio onde caiu uma pinga de vinagre na cabeça de minuto a minuto, e uma pessoa desviava-se para apanhar o preço. Aguentei 2 dias. Mas em restaurantes muito tempo. E depois ganhava os dinheiritos, vinha para Paris. E havia uma coisa maravilhosa. Vinhas à boleia de imigrantes, não é? Não, comprava, só tinha dinheiro para caminhonetes dos imigrantes, já não tinha dinheiro para comer, mas sabia, eles são generosos. Não quero comer, davam um farnel, comboios, 36 horas. 36 horas. Da caminhonete ou do comboio, não, mais ou menos. E era. Mas vinha com a cabeça cheia, era bom. Chegaste a ver 6 filmes no mesmo dia. Sim, eu lembro de ver A Palavra do Dreyer, com os dedos assim a abrir os olhos, pareciam para poder ver o sono a cair, o sono a cair. O que quer dizer que só se consegue ser um cineasta a sério se souber da história do cinema. Não, isso é verdade, mas eu era cinéfilo, que tinha a ver, eu nunca pensei em fazer filmes. Isto tinha a ver com vício, como o tabaco, o café, essas coisas, que tinha a ver com vício, porque em Coimbra havia uma coisa muito estúpida que voltou, que era a praxe. E quando eras caloiro, não podias sair de casa depois das 6 da tarde. Alguém aguenta? Mas pessoas rebeldes não aguentam isso. Portanto, fugia todas as noites para o cinema. Via filmes maus, bons, assim, toda coisa. Portanto, era viciado em cinema. Era uma coisa, não era para fazer. O 25 ele fez-me... Olha, porque não experimentar? É isto. Ora bem, portanto, agora chegaste a Lisboa depois de teres a notícia de 25 de Abril e aqui aterraste no dia 1º de Maio. Sim. O que é que se passou pela cabeça? Vamos apagar o engenheiro, vamos apagar o gráfico, vamos deixar isso tudo. O professor acabou, eu vou ser cineasta, e inscreveste no conservatório. Não decidi a coisa. Porque é que não experimentar? Fiz um exame de admissão ao conservatório e acabei lá. Mas não se ganha dinheiro, continuo a fazer gráficas. Para ganhares eu o dia-a-dia. Fiz muitos catálogos para a Cinemateca, fiz os cartazes para a Gulbenkian dos anos 30, anos 40, anos 50, que eram retrospectivas que o Bernardo fazia. Eles encomendaram, fiz catálogos para a Gulbenkian, para a Cinemateca, capas de livros. Isso era o dinheiro do bolso. Eu fiz para aí 3.000 capas de livros. Fiz a regra do jogo, fiz a afrontamento, fiz a cotovia aqui em Lisboa, fiz uma em Coimbra, e fazia capas de livros. E portanto a entrada no conservatório era para ser um dia este senhor... Não sabia, nem sabia para um dia. Mas depois tive sorte, outra sorte, queres ver que se aprende. As aulas eram muito irregulares. Houve saneamento, quase que não havia, mas houve seminários. Eu tive um grande professor chamado Jacomon, que era dos Caías, porque eu, na altura, que era aluno, organizei a Semana dos Caías com um amigo meu, com Jorge Alves da Silva. Fizemos com dinheiro da Gulbenkian. A geração Caía de cinema. Eu sou da geração dos Caías. Obviamente. Eu sou do francês, não sou do inglês nem do... Exatamente. Isso é os meus filhos que não sabem inglês. Mas eu não, eu sou do francês. Sobretudo, a cultura nos anos 60, para nós, o cinema mais importante era o cinema francês. Godard, José Truffaut, Carvalho, o Romer. E havia uma ideia que o cinema podia ser outra coisa. Mas sabes quem é que inventou isto tudo para nós? Que era a novela vaga, que era o cinema novo português, que era o cinema húngaro, alemão. Um senhor chamado Rossellini. Que a ideia de filmar milagres com poucos meios. Aí, no pós-guerra italiano, ele inventou equipas pequenas, som direto, pouca luz, câmara ao ombro. E são coisas magníficas. É possível. Ou seja, há uma ideia que o cinema não é
não é só entretenimento. É um entretenimento, mas é sobretudo uma inquietação, várias camadas, e sobretudo uma ideia É o tempo, é a luz. O tempo, sobretudo o tempo. Não é? Eu não sou do movimento, sou do tempo. Do tempo, exato. A ideia de que é preciso tempo para ver coisas. Uma das coisas que me inquieta hoje, que há uns putos agora, uns miúdos, que não conseguem, querem intervalo nas curtas-metragens. Que está, os 15 minutos querem meio intervalo, só conseguem concentrar-se 2, 3 minutos. Não precisa que sejam maus ou bons, é diferente tudo. E a concentração desapareceu. Ninguém vê. Eles estão 2 horas nas filas para ver uma exposição. E depois demoram 2 segundos num quadro, e normalmente de costas. Fotografam-se. Eu estive lá. Ou seja, mudou tudo. O individualismo cresceu. As pessoas começaram. Quando chegou a televisão, já houve um certo abatimento do cinema, não é? O ecrã reduziu-se, mas hoje o ecrã é um telemóvel que tu não 15, usas. É 15 por 5, assim uma coisa. E as pessoas vão ficar mais ceguinhas, precisar de óculos antes de nós. Porque o ecrã passou a ser deste tamanho. Já foste ao cinema normal agora. Os miúdos não olham para o ecrã, têm medo, estão para o iPhone dentro da sala e depois fazem a correr para ver como é que acaba. Já está lá gravado. Fazem fast forward, essas coisas. Não, eu não estou a dizer, mas eu sou do tempo, por exemplo. Eu, se estiver a ler, não ouço música. Ou se eu ouvir música, não consigo ler. Tenho as coisas separadas. Eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas não sou capaz. Fico atento à música. Ou à música, ou à leitura. Não é? Exato. Pronto. Nós temos a cabeça muito partilhada. Eles não conseguem estar em todo lado ao mesmo tempo. E não estar. E sobretudo, não, mas quando chegou a televisão, depois houve uma espécie de televisão nos quartos, ou seja, os programas em idades diferentes, portanto, uns querem ver os desenhos animados, outros querem ver isto, outros querem ver... Pronto. Depois chegou o iPhone, chegou esta coisa, o telemóvel. Primeiro os computadores, e as pessoas passaram a ser isoladas nos computadores. E agora os iPhones, que são pequenos computadores em que se pode ver tudo, tem informação do lado, mas não há concentração. Eu ontem estava num sítio, só vi numa esplanada, só vi uma pessoa a ler um livro. Estavam pai 500. No metro de Paris nunca se entrava lá sem ver todas as pessoas que estavam a ler. Exato. Eu ia referir, por exemplo, eu não te dei um abraço a uma senhora em Paris que estava a ler. Não, muito obrigado. Até o jornal. É um jornal. Não, nada. Não há jornal, não vendem os jornais já. As pessoas, eu tenho no iPhone. E vão ver. Tem assim no iPhone. Portanto, esse tipo de. O afastamento da leitura e da concentração, sobretudo. Sei lá, eu para ver um quadro de 6 anos preciso de meia hora. Não é? A pessoa fica a ver. E eles não fazem isso. É um filme muito engraçado do Godard, que é com 3, com o Bracer, a Karina e outro que batem o recorde da visita ao Louvre. Demora 3 minutos e 40 segundos. Exato, a correr, já vimos. E aos anos 60, no final é só para dizer isto. que já cá estamos, não é? Ou que cá estivemos, não é? Aqui há uns anos vi a Guernica na Rainha Sofia, que nunca tinha visto, fui ver. Estavam todos de costas, as pessoas, e a tirar fotografias. Costas para o quadro, como é que é possível? É general. Por exemplo, eu estive com a Mona Lisa. Eu estive lá, já sei. Vai mostrar aos outros, não é para ver a Mona Lisa. Bom, olha, como é que se deu o teu encontro com o Manuel de Oliveira? Porque para além do tive a ver encontro, com tu fizeste um filme magnífico sobre ele. Chamado Cinema de Oliveira e eu. Exatamente. O encontro com o Oliveira é assim. Era aluno da escola e fiz uma revista chamada IM. Eu, Jorge Alves da Silva, vocês têm lá um texto, etc. E ele estava, o primeiro número é dedicado ao Oliveira. E ele estava a fazer o Amor de Perdição já no 4º ano, porque houve interrupções, não havia dinheiro e não sei o quê. E eu assisti ao último mês da rodagem na Tobis. E fiquei fascinado. E depois fiquei amigo, ia visitá-lo ali ao Hotel Dom Carlos. Onde tinha... E andavam a passear pela rua até às 3 da manhã. Encontrava o Oliveira nesta posição, a ver um whisky, que era uma das que ele dizia para manter a longevidade,
Porque lhe abria as veias todos um whisky e via novela. Estava fascinado com a Gabriela, nessa altura. E disse, mas ver novela, não penso em nada, é maravilhoso. É a minha maneira de descansar. Agora olho para ali, não pensei em nada. Depois acabava a novela, ele saía comigo, andávamos para baixo e para cima até às 2 da manhã. E ele depois filmava às 9. Entravas às 7, não é? Levantavas às 7. Sim. Isso foi outras coisas, mais tarde, a vida. Comecei a ser notivo, mas era notivo por causa de Coimbra, que eu estive 2 anos em Coimbra sem ir às aulas. Fiz parte de um grupo chamado Juscobotismo, até ao fim. Nem citacionista era para lá disso. E em Coimbra, de vez em quando, alguns nomes de extrema-direita pescavam-te o olho. Ainda cheguei a ir à Quinta das Lágrimas, que era do Júdice, que agora tem aquele empreendimento Lucas Pires, o Júdice, não sei o que, é JP. Juventude Portuguesa, mas para eles correu mal, para mim correu bem, porque passei a encontrar outras pessoas. E no início era católico progressista, depois no segundo ano já não era católico, depois no terceiro já era ateu. E tinha amigos no Partido Comunista e depois nos trotskistas e pronto. E tinha a ver com a educação. A educação, por exemplo, frequentei o Círculo de Artes Plásticas em Coimbra, cujos professores eram o Dicho e o irmão Barreto, que era pintor também. Cineclube de Coimbra. Sim, muito importante, porque comecei a ver filmes que nunca imaginava poder ver, porque eram filmes que eram censurados e não passavam. Círculo de Artes Plásticas, CITAC, etc. Portanto, foi uma aprendizagem fora da universidade. Sobretudo e fora da universidade. Na ideia da aprendizagem poder ser com grupos de amigos. E antes da conversa acabada, realizaste 3 documentários. Fiz 2 para a televisão. O Alto do Cobre e um projeto de educação popular. E depois fiz Os Bonecos de Santa Leste. Os Bonecos de Santa Leste. Isto na escola. Calhou-me ser realizador, porque na escola fazíamos Se hoje um grupo. Olhas para esses trabalhos, o que é que tu achas? Acho que que são infantis, mas são engraçados. mas não os repudio. E depois tive sorte, fiz o Alexandre Rosa no Porto, que é a primeira curta no concurso do ICA, que era uma coisa engraçada porque era a mesma equipa da produção, os mesmos meios, o mesmo dinheiro para 8. Correu-nos bem, pronto, correu-me bem aquilo. A seguir tive a conversa acabada, que era uma espécie de projeto documentário. Sabes quem é que permitiu começar a sério? Um senhor chamado David Moura Freire, que era secretário de Estado, e eu fui lá com o projeto, e é o primeiro projeto excepcional. Eu disse, este filme tem de se fazer. Eu tinha storyboard, plano a plano, e tinha coisa. E ele disse, este filme tem de ser. E eu tinha uns dinheirinhos da Gulbenkian para fazer um documentário. E ele deu-me dinheiro suficiente para fazer uma ficção. E fiz a conversa acabada. A conversa acabada estreou-se na quinzena dos realizadores em Cannes, não é? Sim. Tiveste 3 prémios com este filme. Sim, e outros. Mas não queres ver um susto que eu apanhei e que me fez aprender. Quando passou em Cannes, na quinzena, que pessoas iam saindo, e eu, estou feito. E depois as pessoas tiveram 10 minutos a bater palmas, e aprendi uma coisa: o cinema não é para unir, é para dividir. Ou seja, o cinema não se pode. É aquela frase consenso. É aquela frase do Oliveira: público são as retretes. Oliveira ensinou-me essa. São as casas de banho, é o povo, são públicas. Ali há pessoas e todas são diferentes. Ou seja, o que interessa é inquietar. E outros aplaudiram de pé. Claro, 10 minutos e eu fiquei uau. Afinal, os consensos com os teus filmes? Não, isto é para dividir e é para inquietar. Eu não gosto da consolação. Não, eu gosto da inquietação, gosto da dúvida. Não gosto eu cada vez sei menos. Quanto mais velho estou, fica a rasca, não é? Saber isto, saber aquilo, é muita coisa à volta. Tem de se ter uma humildade, aprender umas, não aprender as outras, escolher. Por exemplo, eu escolhi os ascetas e depois pensei, porquê? Porque estou em Portugal, há poucos meios, eles gastam mais dinheiro no lançamento de um filme que eu em 10 filmes.
Portanto, temos de ter humildade de saber os meios com que se tem. Por exemplo, dizia aquelas bujardas horríveis. O Wells é uma treta, o Ford é um gênio. Porquê? O Wells é maravilhoso. Eu gosto mais do Rossellini que do Visconti. Porque é que eu nunca terei aqueles meios? Os do Rossellini eu tenho. O Ford, porquê? O Ford dizia uma coisa maravilhosa que é: só mexe a câmara quando mexem os cavalos, porque não distraiam as pessoas. A ideia do plano fixo, do tempo, do vento nas árvores, como dizia o Griffith, não é? Falta o cinema contemporâneo em 1914 é filmar o vento nas árvores. Portanto, o vento nas árvores interessa. As multidões não, porque não tem, é impossível, não é? Eu gosto do papelão. Eu gosto do papelão e é por isso que tu dizes que o cinema é uma aldrabice. Não é uma aldrabice, mas é vampírico. Ou seja, as outras artes são mais puras. É uma coisa, porque quando começou o cinema, metia-se uma moedinha para ver as imagens em movimento, tanto é um negócio. E não tem pureza. Ou seja, o teatro é mais verdadeiro que o cinema. Porquê? Quando as pessoas vão ver uma representação, eles acreditam que no cinema é que isso está a passar, ou que se passou. Eu filme de hoje aqui, daqui a um mês, é aquele menino, e montes num 24 avos de segundo. Só se morre no cinema por atentados, por acidentes, não é por atentar, por acidentes, não é? Por exemplo, quantos filmes do Ford viste? Eu vi 80. Matou milhões de índios. Nunca vi uma gota de sangue. A ideia da morte, a ideia do sexo, ideias, não são as coisas. Ninguém vai para a cama com ninguém no cinema, nem no porno, aquilo é tudo montado. Ou seja, isto é uma representação e é preciso dizer às pessoas que aquilo é uma representação. E tu já dizes que reproduzir a vida real é uma provocação. Claro, não há. É impossível. O cinema não reproduz a vida real. Não. A representação da vida. Ou seja, é como eu digo. Isso é muito Manuel Oliveira, não é? Não é isso, é aprender que a ideia dos filmes são as histórias, não é? E hoje que se transformou o cinema, transformou-se nas histórias. O cinema não é isso. É um modo de as filmar. Eu dou sempre exemplo da Madame Bovary, que é bom. É um bom exemplo. Madame Bovary não existe. É o Flaubert. Quem inventou? Conheço 4 obras-primas a partir da Madame Bovary. Uma de Chabrol, uma de Renoir, uma do Minelli e uma do Oliveira, que é a Bovarinha do Douro, Cavalo Abrão. É a mesma história. E a Agostina adaptou. São todas diferentes os filmes. Portanto, não é a história, o cinema. É o modo de a filmar. São todos diferentes e são obras-primas a partir da mesma história. E as pessoas vão ver histórias. Ai, como é que acaba? Ai, como é que foi? É que não me interessa nada isso. Mas quando fazes os Maias, mexes muito no conteúdo? Não. Eu nunca. Ou quando fazes Charles Dickens, por exemplo, os tempos difíceis? Não, no Charles Dickens foi um bocadinho diferente, porque eu tirei toda como é que se diz? A ganga. Só deixei o osso, tirei-lhe a carne. E, por exemplo, esse filme foi engraçado, também me surpreendeu. Teve 8 semanas em primeiro lugar em Londres, porque eles nunca tinham visto uma adaptação do Dickens daquela maneira, porque eles fazem naturalismo. As pessoas ali não, é representação, sempre. Por exemplo, a maior parte dos meus filhos, a uma certa altura, mesmo as farsas, eu digo sempre que está a ser uma representação. Ou seja, nos Maias, não é por acaso, começa com um cantor de ópera, que é o Jorge Vaz de Carvalho, exato. E depois atrás dele está a parafernália toda que eu vou utilizar: as cabeleiras, os desenhos, a roupa, a bengala do EGA, as luvas amarelas estão atrás. Agora vamos ao cinema. Ou seja, mostrar sempre que há qualquer coisa que está a ser encenada. Eu adoro ópera. Porquê? Tens uma senhora agora com 60 anos a fazer de criança. Se canta bem, representa bem, choras. Pode ser criança. Choras. E ficas. É como o Amor de Perdição, do Oliveira. Exato. Tu és chocado logo. Aqui foi um desastre, isto no início. És chocado com o papelão. E com o teatro e com não sei o quê. E de repente, se aceitas aquilo, choras a última meia hora. Oh, Simão, de que céu nós caímos. Oh, Teresa. Portanto, essa ideia de
é preciso acreditar na beleza da representação. E não o que é que lhe está a acontecer. Mesmo os super-heróis, eles acham que é que lhe está a acontecer. Mas, nesta altura, nós vamos ao cinema, ou se quisermos ir ao cinema, temos filmes essencialmente feitos para menos é por isso que eu 18 trouxe anos. aquela fotografia, se quiseres depois mostrar a primeira, mostras a segunda. Exato. Apesar de ele ser, de vez em quando, fazer filme, eu gosto muito do primeiro, do Duelo. Spielberg inventou uma coisa chamada, eles são grandes cinéfilos e sabem muito. Spielberg e os Lucas, mas salvaram uma indústria fazendo filmes infantos-juvenis. E o Tubarão é o primeiro. Bam, 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 bam. Não é? Porque é aquela ideia da história destruir o cinema. Não há camadas. Tu vês um filme clássico hoje, ainda encontras coisas novas que nunca viste. Ou se vês uma vez, já não queres ver mais. É tudo histórias infantis. E continuamos a viver com a hegemonia do cinema americano, que produz muito menos do que aquilo que exporta muito mais. E os grandes cineastas já foram corridos. Agora fazem programas o Scorsese está a fazer um sobre os Santos, o outro está, já nem eles conseguem trabalhar, porque fizeram uma coisa mesmo marcada. Para quê? Por exemplo, um bilhete quanto é que custa cá no cinema? 7, 8 euros. Sabes quanto é que custa a Coca-Cola e a pipoca? 14. Pois. Portanto, é filmes onde se pode comer e beber. É isto que se passa. No coisa, a indústria é essa. E bonecos, e bonecada, e percebes, e cromos. É isso que dá dinheiro. Portanto, o outro cinema só é visto em pequenas salas, não é? Em Cinemateca, no Nimas, que o Paulo Ranco faz uma espécie de Cinemateca, no Ideal, mas poucos. E no Porto há um. O Batalho, por acaso, fez uma programação boa e diferente. O Trindade, que são dos miúdos que fazem o festival de... um casal que faz o festival não é de Oliveira, mas sei, um desses, e tem uma boa programação. E é muito difícil. Neste momento, nem é a produção. Nós fazemos coisas baratas, médias, mas é passá-los. Como é que se mostram? Ninguém quer... Em Paris era um festival de coisas diferentes. Agora já é muito difícil. O chamado, não é um cinema de autor, que isso é até todos são autores, mas ver filmes diferentes do normal, filmes mais, sei lá, precisam de atenção, precisam das pessoas ver o vento, o tempo. Tá? É rápido. Eles hoje fazem. Tu estás no fim da linha. Estás no fim da linha das pessoas que fazem esse tipo de cinema em Portugal. Estou no fim da linha, ou no princípio da próxima, não sei. Não, mas este ano, por exemplo, eu tenho sorte, correu-me bem. Eu este ano fiz. Estou a divulgar as minhas exemplares dando a volta a Portugal. Descobri que é uma coisa, é preciso fazer serviço público. Se te dão dinheiro para te filmares, tens obrigação de o mostrar. Inventei uma coisa, eu não vou para as salas agora. Vou para o cineclube, para os cineteatros todos. Eu fiz mais espectadores com o filme dos AC, que era muito difícil para os miúdos, do que com o O'Neill. Eu fiz mais, no dia fiz mais espectadores em 4 dias, com as minhas exemplares, com o O'Neill, que eu adoro, que é um filme fantástico. Os miúdos não vão, os alunos da Universidade de Literatura não vão. E, percebes, acham que já viram tudo. E depois, com os outros, uma pessoa vai, tem lá uma exposição da Paula Rego, verdadeira, de 10 quadros. Falas aos miúdos sobre pintura, sobre cinema, sobre não sei o quê. Não os deixas comer nem beber. Se eles estão no iPhone, eu paro o filme. A sério. Temos de dizer educação, um bocadinho. E os pais falam do cinema total. E ninguém leva, ninguém come, e vão vestidos como se fossem ao teatro. Pode-se fazer isto. E eu vou fazer 100 exibições no cineteatro. Tem de se fazer. Agora dá trabalho, dá. Preciso dar aulas, é preciso falar. E depois, a seguir, estou a fazer isto. Fiz
o velho Salazar, não é? Porque tinha feito o Jovem Cunhal e vou passar os dois. Tu propões exatamente que Vou passar os dois. Vou passar os dois a partir de setembro, fim de setembro, princípios de outubro, vou passar o Jovem Cunhal e o velho Salazar. E são que muito parecidos. O ponto de contacto entre os dois como uma frase do Pacheco Pereira. São uma espécie de comédia e tragédia ambos, não é? Mas eu aprendi isso também. O Pacheco escreveu uma frase muito engraçada. Quando fiz o Cunhal, estudei a biografia que ele fez do Cunhal. E lá me faz: só há duas pessoas que coerem no século XX em Portugal. Uma é o Salazar, o outro é o Cunhal. Nunca traíram as suas convicções. Gostas mais? Gostas mesmo, mas mostras. E acabei de montar o Rei Lear do Shakespeare. O Rei Lear, exatamente. Tradução do Cunhal. Olha, diz. Vamos falar um pouco dos teus hábitos. És um homem da noite. Sou. Mas já não danças. Mas não, que não danço. Bem, eu Sejam uma malucos. declaração tua a dizer: o dança já acabou, que já não tenho idade para essas coisas. Vais dançar todas as noites. Todas as noites não, 2 vezes por semana. É o meu ginásio. Porque eu ia andar de bicicleta ou para a natação? Não, danço, é mais bonito. E tem pessoas à volta. As noites todas, não é? Não, eu mesmo quando não estou a dançar, eu nunca me dei tanto 6, 7 da manhã. E agora fica atrasado. Ele está à espera 5 minutos. O teu meu guiador. Exatamente. Porque. E tem a ver com uma coisa. Tinha 3 filhos. Tenho. São maravilhosos. Mas 5 em 5 anos. Um deitava-se às 9 da noite. O outro às 11. O outro à 1 da manhã. Só tinha silêncio depois da 1. Eu não consigo trabalhar com barulho. Tem de ter silêncio. Isto também tem a ver com os hábitos de Coimbra. Passei a ser notívago. Com os hábitos de Lisboa, da coisa, como uma pessoa. E eu lembro, por exemplo, quando tinha filhos, eu muitas vezes levava ao liceu ou à escola, eu de direta, depois a Leonor ia buscá-los ao fim da tarde. Eu dormia aí. E o Benfica? Não me fales. Não me fales, é que já não é o meu Benfica. Sabes quando acabou o meu Benfica? Quando deixámos de ser sócios do Benfica, passamos a ser sócio do BES. Quando os bancos deixaram de pagar as cotas no cobrador que ia lá à casa ou no estádio, e passaram a pagar as cotas no BES, transformar-se sócios do Benfica em depositantes do BES, porque as pessoas transferiram as contas para o BES. Tempo daqueles 2 rapazes, o Vieira e o dos Frangos e o Vítor Santos. Passamos a ser. E aquilo... És um desiludido do Benfica? Não sou desiludido. Cada vez gosto mais de futebol, mas queria que eles jogassem melhor. E eu tenho lá 3 cadeiras no meu nome, do Leonor, do filho mais velho, mas nunca mais lá fui. Tu até costumas dizer que já foste mais vezes lá fora ver jogos do Benfica com os teus filhos do que a festivais. É verdade. E é verdade. Eu fui 2 vezes. Porque o avião do Benfica nunca cai, é aquilo também que tu disseste. Nunca cai. O avião do Benfica nunca cai. Não, estás seguro. E olha, por exemplo, uma das coisas que eu gostei, uma altura, quando andava muito, apanhei, por exemplo, passei a ser grande amigo do Ricardo Gomes, que era o central, o do braço canhoto, aquele que jogava sempre com o braço assim. Apanhei-o a ler Kundera no avião. E disse: ele chegou a ser capitão da seleção do Brasil e treinador. Era um intelectual. E passei a viajar com ele e ser amigo. Ainda hoje, quando me vê, raramente, assim, de 4 em 4 anos, pega-me ao colo, que ele é enorme. É amigo do Valdo, era amigo dele e dos jogadores. Eu joguei futebol no Benfica, segundas, quartas e sábados, futebol de salão. Até com o Eusébio, que era o melhor de todos sem se mexer. Com o Tonico, o Álvaro, que ia lá jogar futebol, futebol de salão. Olha, essa conversa é a chamada conversa não acabada. Não, nunca mais termina. Eu quero que comentes, já para nós encerrarmos em bem esta claquete, a seguinte frase: estamos no mundo para fazer, não para ser. Yeah. Estás cheio de coisas para fazer. Não, e não estás muito interessado no ser. O eu não gosto do eu.
nem da psicologia, nem do interior, não gosto nada disso. Gosto das coisas que as pessoas fazem. As pessoas estão na Terra para fazer coisas. Não é para consumir. E estamos a transformar todos em consumidores. Como somos, não pensas. Não é? Como dizia o senhor há muitos anos, publicidade é o fascismo. É para comprar coisa. Tudo isto anda à volta no consumo. E as pessoas deixaram de haver coletivo. Aquela ideia do grupo e do coletivo, entendemos se é de esquerda, se é de centro, se é de onde quiser, do grupo. A discussão, a tertúlia, desapareceu. As pessoas são só, mesmo que as pessoas são boas, ou são de esquerda, ou são não sei o quê, não se ligam. É muito difícil porque eles dividiram para reinar tudo. E, se não pensas, consomes. Não é? Eu gosto daquela frase do Séneca há 2000 anos, dizia o Lucílio: leia, meu filho, a leitura aumenta a inteligência. É verdade, isto, se as pessoas lerem e virem. Essa frase do Séneca, a leitura aumenta a inteligência. Lê. É para que as pessoas cada vez leem menos. Eu lembro, eu andava no primeiro ano do liceu e devia as orações dos Lusíadas. E uma vez trocaram os Lusíadas por aquelas coisas do programas de televisão, aquela revista. Ao menos leem qualquer coisa, não é? Mas é como dizer assim, Itália. O Dante, não. É muito difícil. O Goethe, na Alemanha, não. É muito difícil. Até o Camões, meu Deus. Não, e ando impressionado com pessoas de uma... Os sonetos do Camões, o Bernardino Ribeiro, Menino em Moça, me levaram a casa dos meus pais, o Sá de Miranda, o Sola Grande, quem com a calma as aves. Ou seja, há uma revolução que é o início do Renascimento em Portugal, que é 1500, 400, Dom Manuel, e em que acaba a Idade Média e começam as pessoas passam a ter gosto na beleza, na arquitetura e não na defesa. As casas eram defesas, era fechada. Passou a haver as casas abertas, o pensamento, a poesia, a invenção da língua. Não é? Eu gosto muito daquela frase da pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa. Mas o bandido no final disse assim: mas eu não escrevo em português, escrevo eu mesmo. Mas é do eu, ele é do eu, ou não? E agora vou dar uma da realizadora. Corta. Muito obrigado. Cheguei só para... Mas quase sempre o lar dos